A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, dando início aqui ao terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, Lição dos Adultos, que tem por título esse trimestre A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Queridos, o comentarista dessa lição é o comentarista José Gonçalves. Está nos trazendo aqui 13 lições maravilhosas, a qual nós vamos estudar, começando aqui já com a primeira lição, que tem por título A Igreja Nasceu no Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Peço que a cada um de vocês que fiquem conectados nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estaremos trazendo aqui maravilhosos estudos para o crescimento espiritual de cada um que estiverem aqui nos ouvindo, acompanhando o nosso trabalho. Já se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E fazendo assim, você estará também contribuindo para estar levando a mensagem de Deus, né, para as nações. Isso é muito importante quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus para aprendermos e ensinar outras pessoas também que estão precisando do nosso apoio. E a lição de hoje tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O textuário diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Esta lição é do dia 6 de julho de 2025. Glória a Deus, a igreja que nasceu no Pentecostes. Glória a Deus. Amados, o Pentecoste marca o nascimento da igreja, inaugurando aí uma nova era na história da humanidade. Este evento, amados, este evento singular, caracterizado aí por sinais sobrenaturais como o som de um vento impetuoso, né? O som aqui era um som como de um vento impetuoso. Glória a Deus. Vejam só, aqui na leitura bíblica em classe, diz assim no versículo 2: De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então aqui era como se fosse um vento, era um som como se fosse um vento. Ainda não era um vento, mas era um som como de um vento impetuoso. Veja só, esse evento, amado, esse evento singular, glória a Deus, é caracterizado por sinais sobrenaturais como o som de um vento impetuoso, né? É como o som, e línguas como de fogo. Não era fogo, era uma língua, o barulho de fogo estralando. Cumpriu aí a promessa divina anunciada no Antigo Testamento. E nesta lição nós exploraremos aí o significado desse acontecimento, destacando sua importância, né? Sua importância escatológica e cristocêntrica. Escatológica, futuro, e cristocêntrica, que é centrada em Cristo. Além disso, também nós vamos abordar o propósito de Deus ao capacitar os crentes para testemunharem com poder, promoverem uma adoração genuína e evidenciarem as características distintas do Pentecostes bíblico, como uma experiência contínua e específica na vida da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui ao textuário
textual que nós acabamos de ler aqui, em Atos, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos estar comentando aqui sobre este texto áureo, né, conforme já lemos aqui, que fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, versículo 4. Irmão, esse texto aqui, ele conclui que, primeiro, o evento foi sobrenatural e visível, tá? E segundo, o falar em línguas envolveu idiomas reais, tá? Reais conhecidos pelas nações presentes. Vale lembrar que ali estavam presentes várias nações e todos, né, cada um dos discípulos falaram na língua nativa de cada povo que estavam ali reunidos. Então esta não foi uma língua estranha, não foi uma língua dos anjos, foi uma língua conhecida na linguagem deles. Querem, foi pessoas que não tinham estudado, né, não tinham feito nenhum curso de inglês, nenhum curso de espanhol, mas todos falaram naquele momento, foi concedido pelo Espírito Santo a falar em outros idiomas para que aquele povo que estivesse ali entendesse a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, através dos apóstolos. E eles ficaram todos admirados, é claro, né? Que eles falaram até assim, são pessoas indoutas, pessoas sem estudos, porque estão falando todos na nossa língua, na nossa própria língua. Então, veja só. E terceiro, a ação central do Espírito Santo, amados, não dos homens. Ali foi uma ação central do Espírito Santo e não dos homens. E quarto, a experiência foi inclusiva e missional, antecipando o alcance do Evangelho a todas as nações. Foi uma oportunidade única ali, amados, onde estava reunido várias nações, ao invés de cada discípulo sair de nação em nação ali, pregando, evangelizando, o Espírito Santo pegou uma bela de uma oportunidade onde estavam todo mundo reunidos e ali agora todos falaram na língua, né, daqueles homens que estavam ali reunidos para que eles fossem evangelizados. Então foi uma obra missionária ali que o Espírito Santo deu para os apóstolos naqueles dias. E além disso, o derramamento do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, conforme relatado em Atos 2, constitui um marco da superação de diversas barreiras socioculturais. A promessa profética registrada em Joel capítulo 2, versículo 28 e o versículo 29, reiterada por Pedro no Pentecostes, revela a universalidade da ação do Espírito Santo ao romper, né, preconceitos historicamente arraigados, né, são identificáveis pelo menos 4 dimensões de preconceito ali, né, superadas. Primeiro foi o preconceito racial mediante a expressão, quando ele fala toda a carne. Vejam só. E segundo, o preconceito de gênero, ao incluir filhos e filhas, quando ele fala ali que os filhos, né, e as filhas profetizarão. E terceiro, o preconceito etário, envolvendo ali velhos, jovens e sucessivamente. E o quarto preconceito, né, foi o preconceito social abrangendo ali servos e servas. Tais inclusões aqui demonstram a natureza abrangente e igualitária do agir do Espírito na nova comunidade de fé. Complementarmente, o historiador pentecostal norte-americano, né, que é o William W. Menzies, identifica 8 características fundamentais que definiram o movimento pentecostal desde o seu surgimento. Primeiro, a ênfase no enchimento com o Espírito Santo, e segundo, o forte compromisso com o evangelismo e as missões. E terceiro, uma fé inabalável, certo? Uma fé inabalável na atuação divina. E quarto, uma constante expectativa espiritual. E quinto, a experiência da realidade do sobrenatural. Sexto, a prática de uma adoração vibrante. E sétima, uma comunhão cristã profundamente enriquecedora
E oitava e última, a submissão à autoridade suprema das Escrituras. Né? Tais elementos contribuíram aí para moldar a identidade e a vitalidade do pentecostalismo no cenário cristão contemporâneo. Amém, amados? Glória a Deus. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Duas questões fundamentais devem ser consideradas aqui no âmbito da eclesiologia. Qual é a natureza da igreja e em que momento ela teve sua origem histórica? Greg Allison, em 2021, em sua obra Eclesiologia, ele apresenta, a meu ver, a definição mais precisa de igreja que já encontrei. Olha o que ele fala lá. A igreja é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado o seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos interrelacionados: a Igreja Universal e a comunhão de todos os cristãos que se entende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda e abrange tanto os crentes falecidos que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa Igreja Universal se manifesta em igrejas locais, caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaçotemporal, escatológica. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados presbíteros, e servidas por diáconos. Têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor, capacitadas aí pelo Espírito Santo, com dons espirituais para o ministério. Essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus Trino, proclamar sua palavra e apresentar o Evangelho a não cristão, e discipular também seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. Então, ela é, primeiro, doxológica ou voltada para a glória de Deus, e segundo, logocêntrica ou centrada na palavra encarnada de Deus. Então, Jesus Cristo, amados, e na palavra inspirada de Deus, as Escrituras. E terceiro, pneumodinâmica, ou criada, reunida, dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Os quatro últimos são características que dizem respeito à reunião e ao envio da igreja. Ela é, quarto, pactual, ou reunida como conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e em um relacionamento de aliança uns com os outros também. E em quinto lugar, confessional, ou unida pela confissão pessoal de fé em Cristo e pela confissão coletiva da fé cristã. E sexto, missional, ou identificada como corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o Evangelho e promover o reino de Deus. E sétimo, espaço-temporal, espaço-temporal escatológica, ou reunida como realidade histórica, situada no espaço e no tempo, e que tem esperança garantida e destino claro enquanto vivencia o caráter inusitado da existência eclesiástica do aqui e agora. A questão da origem histórica da igreja ela tem sido amplamente debatida nos círculos teológicos. Algumas abordagens adotam uma perspectiva extensiva, identificando a igreja como a totalidade dos que exerceram a fé nas promessas divinas desde a criação da humanidade, com base, por exemplo, na promessa de redenção, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, não é isso?
Outros posicionamentos situam o início da igreja no contexto testamentário, né? Especialmente nos relacionamentos pactuais, né, estabelecidos ali entre Deus e os patriarcas, prolongando-se durante o período mosaico. E, por outro lado, muitos estudiosos eles sustentam uma origem neotestamentária para a igreja, embora haja divergência, né, quanto ao momento exato dessa fundação. Para alguns, a igreja teve início com o ministério público de Jesus e o chamado dos 12 discípulos. Outros, especialmente dentro de interpretações ultradispensacionalistas, né, argumentam que a igreja só foi efetivamente estabelecida com o ministério apostólico de Paulo. Ainda assim, a posição predominante entre teólogos e distintas tradições, incluindo pentecostais, né, claro, evangélicos e representantes do pensamento teológico, o pensamento teológico moderno, é a de que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos 2. Em razão da descida do Espírito Santo e do início da missão da comunidade cristã, o pastor José Gonçalves, né, que é o comentarista desse trimestre, ele crê que nesta última afirmação, eu creio que seja a mais bíblica de todas, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, como eu já falei aqui, está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 14. Nós vamos estar pulando aqui e vamos direto para o primeiro tópico. Já demos aqui uma introdução rápida, breve, então nós vamos aqui para o primeiro tópico. A natureza do Pentecoste bíblico, né, de natureza divina. Glória a Deus. Irmãos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 1, versículo 2. Vamos aqui às explicações por etapa, né? Primeiro, o significado de Pentecoste. A palavra Pentecoste significa quinquagésimo dia. Pentecoste era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa, né? Levítico 23, versículo 15 e 16 vai falar isso. Portanto, era o primeiro dia da semana. É também chamado de festa das semanas. Deuteronômio 16, versículo 10 vai falar isso. Que é a festa da colheita. Êxodo 23 de 16, festa das primícias, número 28 e 26, né? Então, irmão, Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem e durante 40 dias deu prova incontestáveis de sua ressurreição, com várias aparições a seus discípulos. 10 dias após sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, né? Aí o John Wesley, ele afirma que no Pentecostes do Sinai, no Antigo Testamento, e no Pentecostes de Jerusalém, no Novo Testamento, aconteceram duas grandes manifestações de Deus, a legal e a evangélica. Uma da montanha e a outra do céu. A primeira terrível e a segunda misericordiosa. E segundo, querido, o significado de teofania, né? O termo teofania deriva do grego theos, né? Que theos significa Deus. Quando você vê a palavra theos, teologia, estudo de Deus, theos, né? Deus. Então, e theos e painô, né? Manifestar. Aparecer aqui e refere-se a manifestações visíveis, perceptíveis e extraordinárias de Deus ao ser humano. Exemplos bíblicos clássicos de teofania incluem, primeiro, a visita dos 3 homens a Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2. A sarça ardente também, Êxodo 3, versículo 2 ao 6. A coluna de nuvem e de fogo, né, na passagem lá saída lá do Egito, né, na passagem lá do Mar Vermelho também, nessa coluna de nuvem e de fogo pelo deserto, né, Êxodo 13, versículo 21 e 22, o anjo do Senhor, né, Juízes
capítulo 6, versículo 13, a manifestação do Sinai, Êxodo 19, versículo 16 ao 20. Deus, amado, ele se revela ao povo de Israel com trovões, relâmpagos, densas nuvens, fogo e som de trombeta, marcando a aliança mosaica. E terceiro, características principais das teofanias manifestam-se por meio de sinais visíveis e extraordinários, que é como fogo, nuvem, luz, forma humana e etc. Ocorreram em contextos de grande relevância para a história da redenção e têm um propósito revelacionais como vocação, proteção, juízo ou instrução divina. Geralmente provocam temor reverente, adoração ou transformação no destinário da revelação. Essas coisas, quando Deus se revela, normalmente acontece aí. Geralmente acontece aí na transformação de quem recebe a revelação de Deus, a instrução do Senhor. E quarto, teofania e cristofania. No Novo Testamento, o conceito de teofania é aprofundado, algumas aparições do Cristo ressurreto, como no episódio lá da convenção de Paulo, lá em Atos capítulo 9, são identificadas como cristofanias, ou seja, manifestações glorificadas do próprio Cristo. Estas constituem uma categoria específica de teofania que mantém o caráter revelacional e extraordinária, mas com a centralidade cristológica da nova aliança. Você sabe ali que Cristo apareceu para Saulo no caminho de Damasco, quando ele estava indo lá para pegar os cristãos e prender e tal, e Cristo apareceu para ele. Isso aí transformou a vida de Saulo. Pontos de comparação entre Sinai e o dia de Pentecoste. Aqui no versículo 2 a 4, fica claro que a descida do Espírito Santo, que é de Atos 2 que eu estou falando, a descida do Espírito Santo é um evento claramente público, os 3 sinais. O sinal audível, ouviram, vento, o sinal, vamos lá, o sinal audível, que foi o barulho como de vento, o sinal visível, barulho como de fogo, o sinal interno, línguas, foram observados por todos os presentes e os efeitos foram óbvios para todos. O primeiro sinal era um som similar, vejam só que não era o vento, mas era um som similar ao de um vento impetuoso vindo do céu, aos observadores, firmamento, vindo do firmamento, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Perceba aqui, irmãos, que não foi o vento, mas foi similar, um som como de um vento impetuoso vindo do céu, e que é vindo do firmamento, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles reviviam o som da trombeta no Monte Sinai para anunciar os mandamentos. Também pode ser uma alusão, uma comparação ao episódio dos ossos secos, lá em Ezequiel 37, versículos 5 e 6 e o versículo 14, em que o vento os encheu de uma nova vida. O enchimento de toda a casa significa a vinda do Espírito a cada crente. Ouça isso no nome de Jesus. O segundo sinal, está no capítulo 2, versículo 3, parecia ser o de línguas de fogo. Parecia ser de língua de fogo distribuídas e pousadas sobre cada um dos presentes. Todos os crentes, veja, capítulo 2, versículos 17 e 18, o barulho do vento simbolizava a chegada do Espírito Santo e o fogo, sua entrada em cada seguidor.
Essa adicional tipologia, né, revive os trovões e relâmpagos no Monte Sinai, né, que está lá em Êxodo 19, versículo 16. O último sinal é o fato de que, como consequência dos dois primeiros, os presentes começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem, né, do versículo, capítulo 2, versículo 4, que nós lemos do nosso textuário. Esse fenômeno, ele descreve os resultados visíveis da atuação do Espírito. O Espírito que chegava era um ente invisível, diferentemente de sua atuação, que era bem visível. O fogo, né, o barulho do fogo e o falar em línguas, cada filho de Deus ali estava cheio do Espírito Santo e não conseguia ficar calado, tendo de se expressar abertamente aos que estavam em volta. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos aqui ao tópico 2, subtópico 2. Um evento paralelo ao Sinai. Glória a Deus. Vamos lá. Um evento paralelo ao Sinai. Para os judeus aqui, irmãos, a festa de Pentecostes estava associada à celebração da entrega da lei no Sinai e à gratidão pela colheita dos primeiros frutos da terra. Amém? Vocês concordam? Levítico 23 e 15 ao 21. Levítico capítulo 23, versículo 15 ao 21. No entanto, para os cristãos, esse mesmo evento adquiriu novo significado teológico ao se tornar o marco da doação do Espírito Santo em Jerusalém. Conforme registrado aqui em Atos 2, que nós estamos estudando, naquela ocasião os discípulos eles foram revestidos com o poder do alto, como cumprimento das profecias verotestamentárias e da promessa de Jesus. E além disso, irmãos, o discurso de Pedro resultou na convenção de cerca de 3.000 pessoas. Você pode ver lá em Atos capítulo 2, versículo 41, representando ali uma verdadeira colheita espiritual. Se estava ali se comemorando a festa da colheita, ali teve uma colheita espiritual de cerca de 3.000 pessoas. Então, os primeiros frutos da igreja nascente por essa razão. O termo pentecostal está mais diretamente relacionado ao evento cristão narrado em Atos 2 do que aos aspectos festivos da tradição judaica. Amém? Glória a Deus. Terceiro subtópico, centrada em Cristo e nos tempos finais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse evento, né, o evento do Pentecostes, conforme narrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e interpretado aí pela pregação de Pedro nos versículos seguintes, Atos 2 e 14 ao 36, aqui constitui-se como um dos momentos culminantes das revelações bíblicas. Trata-se de um acontecimento singular que inaugura e era do Espírito Santo. Marca o nascimento público da igreja e estabelece a continuidade entre a obra redentora de Cristo e a missão apostólica. Amém? 3 aspectos principais emergem aqui da análise teológica do Pentecostes. Seu caráter, Seu caráter cristocêntrico, sua natureza profética e sua dimensão escatológica. Primeiro, o Pentecostes como evento cristocêntrico, embora o Pentecostes ele seja, por definições, uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, ele não pode ser compreendido isoladamente da pessoa e obra de Jesus Cristo. A pregação de Pedro em Atos 2 deixa claro que o derramamento do Espírito está diretamente vinculado à morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Deus aqui ressuscitou este Jesus e disto todos nós sabemos. Essa é a palavra de Pedro falando. Todos nós somos testemunhas, somos testemunhas. Então, exaltado, pois à direita de Deus, exaltado, pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Atos 2, versículo 32 e o versículo 33.
Dessa forma, irmãos, o Pentecostes é o resultado direto da glorificação do Cristo exaltado. Portanto, não há verdadeiro Pentecostes sem a cruz, pois é da cruz que flui o Espírito para a igreja. Segundo, o Pentecoste como cumprimento profético. O derramamento do Espírito também deve ser compreendido como o cumprimento direto da promessa profética registrada em Joel capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32 de Joel, cujo conteúdo é citado por Pedro em Atos 2, versículo 17 ao 21. Então ali foi uma promessa no Velho Testamento, lá em Joel, que se cumpre aqui em Atos dos Apóstolos, que Pedro fala, isto aqui é o que foi profetizado por Joel tal. Então a gente vê que aqui se cumpre, né? Louvado seja Deus. Terceiro, o Pentecoste como sinal escatológico. Ao empregar, irmãos, a expressão nos últimos dias, quando ele fala nos últimos dias, né, Atos 2,17, Pedro confere ao Pentecostes uma natureza escatológica, isto é, ele interpreta o evento como o início do cumprimento das promessas finais de Deus. A escatologia, nesse caso, não é limitada ao futuro, né, mas refere-se ao início do tempo do fim, marcado pela presença ativa do Espírito Santo na igreja. Segundo tópico, vamos para o segundo tópico, correndo, que nós estamos já aqui atrasado, né? O propósito do Pentecoste bíblico. Qual é o propósito? Promover a verdadeira adoração. Glória a Deus. Tem um propósito, né? Glória a Deus. Esse é o propósito do Pentecoste bíblico, é promover a verdadeira adoração. Amados, na visão pentecostal clássica, a adoração fervorosa é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, onde crente adora de maneira bíblica, íntegra e viva, reconhecendo que a presença manifesta do Espírito Santo é real, pessoal e transformadora. Essa adoração, irmãos, ela manifesta-se através do louvor, né? Do louvor entusiasmados, oração fervorosa, manifestações legítimas dos dons espirituais e uma profunda consciência da presença divina no culto coletivo. Aqui em Atos 2 e 4, lemos que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e imediatamente passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Foi o que nós lemos no textuário. Este fenômeno não foi apenas um milagre linguístico, mas também um ato genuíno de adoração entusiasmada, pois aqueles homens e mulheres proclamavam as grandezas de Deus, né? Atos 2 e 11. E este padrão bíblico de uma adoração fervorosa e inspirada pelo Espírito é sustentado por Paulo, que ensina a igreja a ser cheia do Espírito, o que resulta em salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Como ele fala lá em Efésios, não é isso? Capítulo 5, versículo 18 ao 20 por ali. Portanto, a adoração pentecostal é biblicamente fundamentada no enchimento contínuo e real do Espírito Santo, produzindo aí um louvor, né? Um louvor profundo e contagiante. Glória a Deus. Segundo subtópico, né? Poder para testemunhar. Esse é um outro propósito também deste Pentecoste, é o poder para testemunhar. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Um dos propósitos centrais do Pentecoste é capacitar os cristãos a proclamarem com ousadia a fidelidade, né, o verdadeiro evangelho de Cristo, né, conforme diz, né, Atos 1, versículo 8, né, que vai dizer que ser-me-eis testemunha, né, tanto aqui como em Jerusalém e tal. Ser testemunha, amado, não se resume a falar em línguas ou a manifestar fenômenos espirituais, mas envolve viver e anunciar com integridade a mensagem bíblica da cruz, da ressurreição e da salvação em Cristo. Embora o falar em línguas seja um sinal bíblico do Pentecoste, né, como Atos 2 e 4, esse sinal jamais deve substituir o propósito fundamental da experiência pentecostal, que é ser capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar Cristo com eficácia,
É triste falar isso, mas infelizmente muitos cultos e eventos têm enfatizado exageradamente os sinais externos, desviando-se do foco principal. Muitos querem só sinal externo, mas desvia-se do foco principal, que é levar a mensagem da cruz ao pecador. Ser pentecostal não é aderir ao emocionalismo de maneira nenhuma. Sabe aquele emocionalismo descontrolado ou práticas exageradas, mas viver integralmente entregue à vontade de Deus, dedicando-se intensamente à proclamação clara do evangelho bíblico, sem mistura, com doutrinas humanas ou modismo, neopentecostais. Não. O verdadeiro pentecostalismo gera compromisso com o reino, santidade pessoal e disposição para servir e se doar inteiramente pela causa do evangelho. Isto sim, tem muitas pessoas que confundem essas coisas, mas verdadeiro pentecostal é isso aí. É compromisso com o reino, é santidade pessoal, isso é mais importante do que sair fazendo meninice muitas vezes na igreja, não. Quando você se entrega verdadeiramente a Cristo, se doa, para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Terceiro tópico, características do Pentecoste bíblico. Glória a Jesus. Uma experiência específica. Irmãos, a fraseologia, batismo no Espírito Santo provém das citações análogas. Cheio do Espírito Santo. Atos 2 e 4, Atos 4 e 8 e Atos 9 e 17. Então, esse aqui receberam, essa frase aqui, essas coisas aqui, receberam o Espírito Santo. Como fala, receberam o Espírito Santo, capítulo 8, versículo 17. Caiu sobre eles o Espírito Santo, Atos 10, 44, Atos 11, versículo 15. Quando fala, e veio sobre eles o Espírito Santo, Atos 19, 6. O Orton, esse livro da teologia aí, foi escrito aí em 1997, está na página 434, assevera que cada termo ressalta um aspecto da experiência pentecostal e nenhum termo individual consegue ressaltar todos os aspectos dessa experiência. A predileção pentecostal é o uso da expressão batismo no Espírito Santo, em analogia ao batismo nas águas, Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente do ato de regeneração ou novo nascimento, certo? Louvado seja o nome do Senhor, conforme você pode ver lá em João 20, versículo 21 e 22, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19 e assim sucessivamente. Não se trata de um modismo religioso, mas do cumprimento de uma promessa feita pelo Pai, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e Atos 1 e 4. Ratifica aqui pelo Filho, Mateus 3 e 11, e manifestada pelo Espírito Santo e o Consolador prometido, Atos 2, versículo 1 ao 4. De acordo, irmão, com o dicionário Aulete, distinto é aquilo que não se confunde com outro, algo diverso, diferente. O batismo no Espírito Santo, portanto, não deve ser confundido com a regeneração, certo? Olha, muitas pessoas confundem muito isso aí. Batismo com o Espírito Santo e regeneração. A esse respeito, algumas evidências bíblicas devem ser consideradas. Primeiro, os 120 discípulos reunidos no cenáculo já eram salvos quando receberam o batismo no Espírito, certo? Eles já eram salvos quando receberam o batismo no Espírito. Entre eles, alguém pode dizer assim, mas não era só 12? 12 são os apóstolos, discípulos eram todos aqueles alunos que seguiam a Cristo, certo? Entre eles estavam os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, Maria e os irmãos do Senhor, conforme você vai ler lá em Atos 1, versículo 13 e o 14, não estava ali aguardando
a salvação, mas sim a promessa do revestimento poderoso e capacitador do Espírito. E segundo, os samaritanos, conforme Atos 8, 12 e 14, já haviam crido nas boas novas de Cristo e sido batizados. No entanto, ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos 8,16. Por isso, Pedro e João oraram e impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 17, uma coisa assim. E terceiro, de modo semelhante os discípulos em Éfeso, relatados em Atos 19, versículo 1 a 6, experimentaram tanto o mesmo padrão, né? Eles experimentaram esse mesmo padrão. E quarto, o próprio Jesus, segundo está escrito lá em Atos 10, 38, ele foi ungido com o Espírito Santo, não para regeneração, pois era sem pecado, mas ele foi ungido para cumprir sua missão messiânica com autoridade e poder. Amém, queridos? Vamos ao segundo subtópico, uma experiência definida e contínua. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Stamps, no seu livro escrito lá em 1995, página 1631, falar em outras línguas como sinal do batismo no Espírito Santo é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente, pode ver que está com Espírito, com E minúsculo, o Espírito do crente e o Espírito Santo, Espírito Santo já com letra maiúscula, se unem no louvor ou na profecia, em línguas, em uma língua nunca aprendida. À luz das Escrituras, o pentecostalismo clássico entende que o falar em línguas, como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, difere do dom de língua. Então, este último obedece à orientação paulina, que requer interpretação para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versículo 27. Porém, o falar línguas, como o batismo no Espírito Santo, é compreendido como o agir de Deus que visa a edificação pessoal do crente, e nesse caso não se requer interpretação nem mesmo repreensão. Tá? Glória a Deus. Então, as línguas, como evidência no Pentecostes, no dia do Pentecostes, cerca de 120 irmãos falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? Atos 2 e 4. As línguas como evidência na casa de Cornélio, por exemplo, a multidão presente na casa do centurião recebeu o batismo no Espírito Santo durante a manifestação do Evangelho pelo apóstolo Pedro. Está lá em Atos 10, versículo 44. Então, o fato de terem recebido o dom do Espírito, manifesto ali no falar em outras línguas, né, Atos 10, 46, foi o sinal exterior que surpreendeu os companheiros circuncisos de Pedro e resultou em sua ordem de batizar os gentios, né, ali os gentios convertidos. As línguas, como a evidência em Samaria, por exemplo, né? Filipe evangelizou Samaria e muitos dos samaritanos creram. Lá em Atos 8, versículos 5 a 8, você vai ver isso. Os convertidos batizados nas águas ainda não tinham recebido o revestimento de poder. Atos 8,16. Pedro e João, eles foram enviados para orar pelos samaritanos, né? Como nós podemos ver lá em Atos capítulo 8, versículo 14 e 15, e eles receberam o Espírito Santo, como vai falar o versículo 17. E conforme a nota, né, nós podemos ver aqui, está implícito aqui no texto que falaram em línguas como sinal exterior. Então, as línguas como evidência em Éfeso, né, ao chegar em Éfeso, Paulo encontrou ali um grupo de 12 irmãos já convertidos. Preste atenção nisso, já convertidos, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Atos 19, 2. Então, durante a oração do apóstolo, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas. Olha, Atos 19, 6. Acerca desse episódio, irmãos, né, falou ali a Rington, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, anota que o batismo com o Espírito Santo é subsequente e distinto da convenção segundo a teologia de Lucas e Paulo, tá?
Então, tem pessoas que já estavam lá porque já estavam convertidos, estavam tão somente esperando o batismo no Espírito Santo. Então, as línguas como evidência em Damasco, por exemplo, após a conversão, Paulo recebeu ali a visita de Ananias, que tinha a incumbência de orar para que ele recuperasse as vistas, por exemplo, e fosse cheio do Espírito Santo. Atos 9, versículo 17. Embora Lucas não resiste que a experiência foi acompanhada aí de línguas, Paulo assegurava que falava noutras línguas, Ele até fala que ele falou que falava mais línguas do que todos, 1 Coríntios 12, 10, versículo 10 e 11, e 1 Coríntios 14, 18. Nessa perspectiva, que fala aí o Warrington, é categórico, em dizer que certamente sua experiência com o Espírito Santo em Damasco inclui falar em línguas. Então essa foi a experiência que Paulo teve ali. O sinal como evidência do batismo no Espírito Santo, amados, reiteramos aqui que, não obstante esse ponto ser alvo de controvérsia, aliás, até mesmo entre alguns poucos grupos pentecostais, a visão bíblica sobre o assunto nos parece clara, como afirma aí taxativamente a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Lá no seu livro lá, em 2017, página 167. O derramamento do Espírito Santo veio com um sinal específico, o falar em línguas, Atos 2 e 4. Essa experiência aqui repete-se na vida da igreja, Atos 10 e 46, Atos 19 e 6. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ainda tem pessoas que falam que cessaram, Não cessou não. Isso aí são os sensacionalistas que falam isso. Então, isso aí não se restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo na Terra ao longo dos séculos, conforme promessas divinas. Atos 2:39. Vamos ao terceiro subtópico, já estamos chegando ao final. Glória a Deus. As línguas e o amor. A evidência física, amado, inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor efetuoso que evidenciaram, não. Que evidenciaram aí o batismo no Espírito Santo. Segundo Gutierrez, Fernando Siqueira, ele fala, um dos pontos mais controvertidos na doutrina do batismo no Espírito Santo refere-se à problemática de sua evidência. Esse assunto tem dividido até mesmo os pentecostais, aqueles pentecostais clássicos. O próprio William Joseph, Seymour, ele fala isso, ele defendia que as línguas não eram a única evidência física no batismo no Espírito Santo, mas também que outras manifestações poderiam ser encaradas como essa evidência, tá? Então não era só falar em línguas que era uma evidência do batismo no Espírito Santo. Há quem afirma que a evidência do batismo com o Espírito Santo não precisa ser as línguas estranhas, mas pode ser alegria, amor, maior compreensão da palavra de Deus, maior zelo para ganhar almas para Jesus, etc. É evidente, que nenhuma das outras evidências acima, que nós acabamos de mencionar aqui, teria dado aos discípulos plena certeza de que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Vejamos aqui algumas. Alegria. Não teria sido uma evidência convincente, pois muitas vezes antes já haviam sentido grande alegria, como lá em Lucas 10, 17. Certa ocasião, a alegria que sentiam, fê-los louvar a Deus em alta voz, Lucas 19, 37. Depois que Jesus retornou ao céu, os discípulos retornaram com grande júbilo para Jerusalém, mas nem aí era o batismo do Espírito Santo, aí era uma alegria, Eles voltaram com júbilo para Jerusalém, Lucas 24, 52. A alegria não teria sido, portanto, uma evidência especial do batismo com o Espírito Santo, embora depois do Pentecostes a alegria tivesse redobrado. E foi uma alegria contínua, depois que receberam ali o Espírito Santo. Segundo, o amor também não teria sido uma evidência muito convincente, pois antes do Pentecostes haviam experimentado e demonstrado amor. Jesus sempre lhes havia mostrado o seu grande amor
e todos os discípulos amavam a Jesus, a ponto de dizerem que queria dar a sua vida por ele, né? Mateus 26:35. Precisavam então de uma outra evidência, embora o Espírito Santo opere amor no coração dos salvos, Romanos 5:5. E terceiro, maior compreensão da palavra de Deus. Havia por 3 anos recebido o ensinamento de Jesus e em uma das últimas vezes que Jesus esteve ali com eles, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, Lucas 24:45. E quarto, zelo para ganhar alma para Jesus. Não teria sido também, né? Não teria sido uma novidade, porque eles vinham aí se dedicando a ganhar almas, pregando e batizando, João 4:2 vai falar, com o batismo com o Espírito Santo, passaram a trabalhar com maior inspiração e capacidade renovadas. Atos 4:33. Mas zelo não poderia também ter sido, também a evidência. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos aqui à nossa conclusão e terminando nossa aula de hoje. Irmãos, o Pentecostes estabelece aí o nascimento sobrenatural da igreja, né? Cumprindo promessas proféticas e revelando o poder capacitador do Espírito Santo. Este evento aqui, um evento singular, ele transcende barreiras raciais, sociais, etárias e de gêneros, inaugurando aí uma nova dispensação marcada pela adoração genuína, missão e testemunho de Cristo. A experiência pentecostal era distinta da regeneração, é marcada inicialmente pelo falar em línguas, refletindo uma ação visível e audível do Espírito. Dessa forma, o Pentecostes continua sendo fundamental, pois relembra a igreja de sua natureza, sua natureza pneumática, seu caráter inclusive e missional, e sua contínua dependência do poder divino para cumprir a sua vocação. E assim nós chegamos ao final da nossa aula. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, a aula 2, que vai falar sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Um forte abraço a todos vocês que ficaram aí até o final. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.